histórias. Numa cruz padeceu e então ressurgiu. Oh, graças dou que foi assim. Deixou seu trono lá na glória pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu e então ressurgiu. Oh, graças dou que foi assim. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que me amou. Não sei por que sacrificou-se aqui. Oh, graças dou que foi assim. Que foi assim. Que foi assim. Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui entrando na sua casa com uma palavra de edificação, uma palavra de conforto e, acima de tudo, uma palavra que vai trazer libertação para a sua vida. Com certeza esse é o nosso objetivo aqui na Igreja Batista Betel, no Árvore Grande, em Pouso Alegre. Gostaríamos de dar as boas-vindas a você e a você, membro da nossa igreja. Você que sempre está conosco, né? Como sempre eu tenho falado, pelos olhos da fé, nós já visualizamos os irmãos aqui em nossa igreja. Que bom que você está aqui espiritualmente, intercedendo por nós também. E só alguns avisos, né? Como sempre nós temos feito. Quinta-feira, nós estaremos aqui às 19h30. Hoje pela manhã, já estamos aqui ao vivo, que legal, né? Falando sobre o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Às 19 horas, nós estaremos aqui também, falando daquilo que Deus colocou no nosso coração. E para você que é membro da nossa igreja, se você está tendo dificuldades em fazer sua transferência no Banco Itaú, nós estamos aqui também. Se você que está nos ouvindo e quiser também nos abençoar, o número da nossa conta está aí na nossa página, e com certeza a palavra de Deus é bem clara: Deus ama a quem dá com alegria. E para você que está nos assistindo também, eu já queria fazer um pedido a você. E hoje à noite também eu vou dar esse aviso aí, né? Tem muitas pessoas que entraram na nossa página, que estão nos vendo, até de Pouso Alegre, que nós não conhecemos. E a gente quer fazer, com certeza vamos fazer aqui, um grande culto, né, da vitória, aqui na nossa igreja. E você é nosso convidado. Nós vamos ter um dia, com certeza, quando acabar isso, nós queremos ter um dia aqui na igreja, um domingo, de testemunhos. Nós vamos cantar nesse domingo as músicas que nós cantamos aqui, que elas falaram muito ao nosso coração. E com certeza queremos ver você aqui. Queremos dar um abraço em você, não um abraço virtual, que é tão frio, que é tão impessoal e tão distante. Mas queremos dar um grande abraço em você. E você com certeza será bem-vindo à Igreja Batista Betel, aqui no Árvore Grande. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação de nossa vida. Obrigado por essa manhã, obrigado porque nós cremos que Jesus Cristo é real, Jesus Cristo se faz presente na nossa vida, na nossa casa, porque nós o convidamos para entrar, e quando Jesus entra, Ele muda tudo que está dentro de nós e ao nosso redor também. Ó Deus, nos abençoe, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante que quando começou esses sermões que nós estamos fazendo,
eu estava muito querendo pregar uma série sobre Apocalipse. Mas tem um amigo nosso que tem feito um trabalho muito bonito, uns estudos excelentes, que nós temos acompanhado também, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. E ele tem falado de uma maneira muito clara toda a visão do livro de Apocalipse. Que Deus continue a usar aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, a visão que ele tem desse livro de Apocalipse também. E é interessante que quando a gente acompanha tudo que está nesse cenário evangélico, algumas igrejas fizeram uma ceia virtual. Não que eu seja contra ou a favor, pelo contrário, nós somos livres em Jesus, mas o texto que eu escolhi para essa manhã tem tudo a ver com a questão da ceia. E quem somos nós diante do Senhor? E o texto para a mensagem de hoje, vou esperar você pegar sua Bíblia, seu celular, está lá em Lucas 22, versículo 14 até o 24, que nos diz assim a palavra de Deus. Lucas 22, do 14 até o versículo 24, que é a nossa mensagem, é a celebração, a última Páscoa de Jesus, Jesus celebrando a ceia com seus discípulos, mas o que nos chama a atenção é todo o cenário que estava dentro do coração dos discípulos do Senhor. E nos diz assim a palavra de Deus, versículo 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles e o que estava para fazer isto. Suscitaram também, houve uma discussão ali também. Olha que coisa tremenda no versículo 24. E começou uma discussão entre eles, sobre qual deles parecia ser o maior. É interessante que essa cena, que Lucas deixa bem claro para nós, é uma reunião de amigos, é uma reunião aparentemente inocente, é uma reunião despretensiosa. Jesus estava ali com seus discípulos, participando de uma ceia. E qual é o mal nisto? Mas por trás daquela reunião tão inocente de confraternização, havia ali uma mistura de sentimentos, havia ali naquela reunião propósitos egoístas que revela o monstro que todos nós carregamos, sem saber. Esse era aquele ambiente. Isso traz à minha mente dois gestos que está na nossa cultura nos últimos dias, e são aceitos na nossa cultura como símbolos, que no passado eram gestos de suspeita e gestos de desconfiança na outra pessoa. Você sabe porque as pessoas se dão as mãos quando se cumprimentam? Qual a razão de eu estender a minha mão para você? Talvez você possa pensar, é um símbolo de amizade, é um símbolo de carinho, não é? Talvez seja isso, mas nem sempre foi assim. O dar as mãos teve origem, é interessante isso, na Europa, na Idade Média, os homens se davam as mãos, e as mulheres não faziam isso.
era justamente com o propósito de verificar que o outro não estava desarmado. Esse era o objetivo. Quando na Idade Média se davam as mãos, e o nosso famoso tintim, ou seja, o ato de brindar, batendo os copos, antes de tomar uma bebida, depois de verificar que o outro estava desarmado, não havia nenhuma arma ali, os homens sentavam-se à mesa, em torno da mesa, mas antes de comer, eles batiam os copos, a fim de colocar um pouco do seu vinho no copo do outro, para proteger-se de qualquer tentativa de envenenamento. Esse era o objetivo. E quando nós pensamos nisso, assim caminha a humanidade. Assim são os seres humanos, até por trás de um gesto tão bonito, nós escondemos os propósitos que às vezes escapam do nosso controle. Há um monstro dentro de cada um de nós, e é interessante, voltando ao texto, pois bem no meio da noite em que Jesus foi preso, antes disso, ele reuniu seus discípulos para uma ceia de confraternização. Pode haver momento de mais calor humano, aquele companheirismo, o amor, na hora da refeição. Quando você gosta de alguém, não fica feliz também dele estar à mesa com você, alimentando com você, participando daquele momento de comunhão com você. Agora imagine todo aquele quadro, toda aquela cena. O momento mais crítico da vida terrena de Cristo estava próximo, e o mestre reúne seus melhores amigos, esperando deles, com certeza, eu creio que Jesus estava esperando ali uma palavra de ânimo, para conseguir enfrentar a morte. Mas existe algo de errado naquela ceia. Todo mundo que estava ali está em silêncio, ninguém fala nada, e de repente, Jesus rompe aquele silêncio e diz: um de vocês vai me trair. E eu fico imaginando que aquilo caiu como uma bomba, e todos começaram a olhar entre si, quem seria capaz de fazer algo semelhante com Jesus? E com certeza Jesus chega e diz: a mão do traidor está comigo à mesa. A mão do traidor está comigo à mesa. E eu fiquei imaginando, todos ali ao mesmo tempo, retiraram as mãos da mesa. Todos os discípulos de Jesus naquele momento, tiraram a mão da mesa. E quem seria capaz de trair o nosso Senhor Jesus? E com certeza você conhece a resposta. De repente algo estranho começa a acontecer naquela cena. O ritmo da conversa toma outro rumo, e os discípulos depois começam a discutir quem dentre eles seria o maior, quem será o maior de nós aqui no reino de Deus. E Marcos relata essa discussão no seu livro, enquanto Jesus e seus discípulos andavam pela estrada. Lucas, no entanto, coloca essa discussão ali na mesa, naquele cenário, depois que Jesus anunciou que alguém iria traí-lo. Imagine aquela discussão, e eles diziam: quem vai trair Jesus? Quem vai trair Jesus? E com certeza todos respondiam: eu não vou fazer isso. Com essa triste cena, os discípulos estavam provando que, apesar de serem os melhores amigos de Jesus, de terem vivido ao lado de Jesus, apesar de ouvirem todos os ensinamentos de Jesus, ao ver todos os milagres de Jesus, eles ainda não tinham a mínima noção do que Jesus estava ensinando. Então Jesus, triste, eu fico imaginando toda essa cena, por ser mal compreendido, ele começa a falar novamente dos seus ensinamentos básicos. E eles não entendiam o que Jesus dizia. E no versículo 25, é algo bem claro, acompanhe na sua Bíblia.
os reis dos povos dominam sobre eles, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o servo. Veja como são as coisas. Jesus estava ali servindo aos seus discípulos, humilhando-se até a morte na cruz, triste, precisando de uma palavra de ânimo, e eles, por sua vez, estavam discutindo quem deveria ser o maior. Quem de nós será o maior? E o mestre não acabava de dizer que um deles o trairia. Como continuar aquela discussão tonta? Todos eles estavam discutindo isso, estavam provando que todos eles tinham traído Jesus. Não foi só Judas, mas com aquele ambiente todo, discutindo quem seria o maior. E nós começamos a pensar, pobre ser humano, às vezes nem percebe, acha que até que está fazendo o melhor, mas, no entanto, estão machucando as pessoas mais próximas e queridas. Talvez por isso, Jeremias, o profeta Jeremias declara: misterioso é o coração é perverso, quem pode compreender o coração do homem? Existe até gente no nosso meio que se diz cristã e quer ver o melhor para a igreja de Deus. E, no entanto, vive semeando a discórdia, a confusão. Como você explica isso? E os discípulos de Jesus estavam fazendo uma interpretação mal, e eles tentavam torcer a verdade daquilo que Jesus estava transmitindo. Mas Jesus fez uma declaração surpreendente para aqueles discípulos. E Jesus chega e diz no versículo 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, aqueles traidores. Será que essa declaração de Jesus nos envolve, não envolve ali uma ironia, até mesmo uma atitude de sarcasmo naquele momento? Se fosse assim, você não acha que Jesus estaria certo? Talvez do ponto de vista humano, mas para Jesus, você nunca será um objeto de ironia, porque nós somos, eu e você, somos a coisa mais importante deste mundo para Ele. E é interessante que Jesus prometeu para todos aqueles traidores, inclusive eu e você. E Jesus, no versículo 29 e 30, Jesus nos diz: assim como o Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 29 e 30. A seguir, Jesus voltou-se para Pedro, e lhe afirmou: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Está no versículo 31. Então Pedro respondeu pretensiosamente com suas falsas promessas. No versículo 33, é uma traição também. Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus olhou para Pedro com amor, no versículo 34. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Depois de todo esse quadro, depois de todo esse cenário, Jesus e seus discípulos partem rumo às trevas daquela quinta-feira à noite. E quando os soldados apareceram para prender o mestre, os discípulos, todos os discípulos desapareceram, enquanto Jesus foi levado para o sofrimento. Aqueles a quem Jesus reuniu ao redor da sua mesa fugiram. Nessa manhã, queridos, a distância entre o companheirismo
e o aconchego da mesa e a covarde fuga em meio à escuridão é muito curta. Você e eu conhecemos toda essa história. Estamos aqui, nessa manhã, nos alimentando da palavra de Deus, meu irmão, meu amigo. Você não tem ideia do que você pode estar fazendo, mas nós conhecemos bem na história, a história da distância, a história da nossa declaração do amor por Cristo na igreja, mas as verdadeiras ações que nós praticamos ao longo da semana. Você e eu sabemos o que é fazer promessa na igreja e depois de algum tempo chorar por não cumpri-las. Você e eu sabemos muito bem o que significa querer ser fiel a Jesus, mas depois de enfrentar todo momento de trevas e de solidão, você sabe qual é o preço que você precisa pagar por seus princípios e como às vezes, covardemente, você cede com as seguintes palavras: eu nunca conheci Jesus. Eu queria dar uma pequena pausa aqui. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo, até mesmo nessa cena de Jesus aqui, nós podemos colocar o nosso medo. Como tem gente que está com medo dessa situação. E nós falamos que temos que confiar em Jesus. E voltando toda essa cena, se eu não confio em Jesus na minha crise, eu estou traindo Jesus. Olha o desespero que talvez esteja dentro da sua casa. Se você não confia em Jesus, você está traindo Jesus. Você está dizendo: eu nunca conheci Jesus. E criticamos tanto os discípulos de Jesus, mas nós estamos fazendo a mesma coisa neste momento. Ao invés de nós confiarmos no Senhor, nos ajoelharmos aos pés do Senhor, nós estamos traindo ao Senhor. Mas há algo interessante nessa história, que tem tudo a ver conosco. A história não acaba aqui. Mas felizmente eu queria fazer um desafio a você, nessa manhã. Esqueça os seus momentos de traição que você teve durante essa crise e comece a lembrar a maravilhosa promessa que Jesus fez aos seus discípulos. E essa promessa está lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 29 a 30. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais na minha mesa, e vos assentarei em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isto é maravilhoso. Quando nós lemos esse texto, e vemos toda a fragilidade da humanidade, nós que somos traidores, nós que somos orgulhosos, nós que somos soberbos, que somos incapazes de compreender a verdade, Jesus chega e diz: eu darei o meu reino, e vos farei sentar em tronos. Já imaginaram essa promessa de Jesus na nossa vida? Para você, Pedro. É interessante, Jesus chega, eu fico imaginando, Jesus chegando perto de Pedro e diz: para você, Pedro, que tanto tenta fazer o bem e não consegue, para vocês todos, que nunca entenderam nada. E como tem gente que não entende nada no reino de Deus, e acha que está fazendo a coisa certa, Jesus chega e diz: eu vos darei um reino. Olha que coisa tremenda de Jesus Cristo para cada um de nós. Meu irmão, meu amigo, eu nunca terei palavras para agradecer a Deus, a paciência que Ele tem comigo. E o pior pecado, pior do pecado, é que ele destrói você. E o pior pecado também é quando nós confiamos em Deus. E nós deixamos de acreditar na vida, e deixamos de acreditar nas oportunidades que Jesus quer oferecer para cada um de nós, pois Deus nunca deixa de amar ou acreditar em você. Quando nós pensamos nisso,
constantemente. Nós vemos gente chorando, gente sentada até mesmo na igreja, ouvindo o convite de Jesus. Venha começar uma nova vida. Eu quero oferecer algo novo a você. É um momento de renovação. É um momento de conquista. E ontem, foi sexta-feira, uma nossa amiga me ligou, lá de Indaiatuba. Foi a Laura e o Alisson. E eles lembraram de uma frase que eu gosto muito, quando eu vejo esses momentos assim. Na crise é que nós crescemos. Na crise é que o nosso caráter é provado. Na crise é que nós vamos experimentar grandes milagres de Deus. E como o pecado tem destruído completamente a sua autoimagem. Como se nós não confiamos em Jesus, se nós não confiarmos no Senhor nesse momento, nós estamos igual o povo de Israel, atravessando até chegar na terra prometida, a incredulidade no nosso coração, e o pecado tem destruído a sua autoimagem. Muitos se sentem como lixo, acham que Deus é tão puro e santo que nunca poderá estender a mão na direção de um pecador como eles. Mas a cena descrita hoje, nesta mensagem, é a maior prova bíblica de que ninguém nesta vida tem o direito de pensar que já caiu tão baixo ou que já foi tão longe que Jesus não possa recebê-lo de volta. E quando nós olhamos o texto, os discípulos tinham traído Jesus. Não foi só Judas, como nós pregamos, mas os discípulos todos traíram Jesus. Porque quando Jesus tirou, o traidor está com a mão à mesa, todos eles tiraram a mão da mesa. E nós nunca tentamos para esse fato. Mas o que nos comove é a promessa de Jesus para os traidores. Jesus chega e diz: eu vou prometer algo para vocês. Eu vou fazer vocês herdeiros do meu reino. Voltando ao texto, Jesus chega e diz: um de vocês há de me trair. E quem nunca traiu Jesus? Quem nunca traiu Jesus? E, no entanto, é com eles que Jesus quer formar o seu reino. Um reino de traidores? Graças a Deus, que quando nós pensamos essa palavra, que a promessa não está fundamentada naquilo que nós somos, mas naquilo que Jesus é. E é interessante que nós olhamos para o texto, nós traímos o seu amor. Nós traímos quando nós não confiamos em Jesus, que Deus está no controle, que Ele vai cumprir tudo aquele que está no seu coração, que Ele é o Senhor da história, Ele tem todo o controle em suas mãos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos dizer que Deus, através da pessoa de Jesus, Ele é fiel nas suas promessas. E neste momento estamos aqui, bonzinhos talvez, tentando descobrir quem traiu Jesus, quem está traindo Jesus. Mas ao olharmos para dentro de nós, quando nós fazemos uma avaliação diante de nós, nós ficamos assustados com as trevas dos nossos próprios sentimentos. Nós também estamos traindo ao Senhor, quando não confiamos nele. Os discípulos nunca entenderam a Jesus. Isso é fácil de dizer, não é? Mas também não acontece isso conosco. Não acontece com você, não acontece comigo. E é aqui está a grandeza de seu amor. Porque apesar daquilo que nós somos, Ele nos aceita. Jesus te aceita para fazer uma grande transformação na sua vida. Hoje é um momento de confiança. E é interessante quando nós olhamos para o apóstolo João, ele dá uma definição tão linda daquilo que é amor, que nem a filosofia conseguiu transmitir. Platão, no seu livro Banquete, tenta trazer uma definição do que é amor. Mas João, ele faz uma declaração tremenda do que é amor. Antes,
O perfeito amor lança fora o medo. Se nós temos esse amor por Jesus, é momento de nós lançarmos, jogarmos para bem longe o nosso medo e confiarmos no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Vamos orar. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Aonde você está? Talvez você está pensando, eu nunca traí Jesus. Mas olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Na crise que nós estamos vivendo, é que nós vamos revelar, que vamos mostrar quem nós somos. E talvez a oração nessa noite seja essa. Pai querido, Deus de amor, nós sabemos, pela história, que todos os seus discípulos abandonaram, todos os seus discípulos o negaram, todos os seus discípulos o traíram. E quando nós abrimos a Bíblia, Senhor, é fácil ler essas histórias desses homens e chegamos até a dizer como eles foram capazes disso. Eles fizeram isso com Jesus. Mas todo dia, toda hora, ó Deus, nós estamos repetindo a mesma história. Nós estamos traindo o Senhor. Ó Deus, e quando nós não colocamos a nossa confiança no Senhor, diante da nossa crise, quando nós não acreditamos mais em um milagre, Jesus, nós estamos diminuindo o nosso Deus. Isso é traição. Isso está dentro de nós. Às vezes nós queremos ser tão bonzinhos dentro da igreja, tanto bonzinhos dentro da nossa casa. Ó Deus, mas quando nós fazemos uma avaliação de quem realmente nós somos, ó Deus, como nós estamos traindo o Senhor. Ó Deus, que essa manhã seja um momento, seja uma manhã de reflexão, mudança de atitude, Senhor. E que nós possamos, pelo poder que é no nome de Jesus, cantarmos o nosso hino da vitória. Não depois que nós passarmos por essa crise, mas cantarmos o hino da vitória é na nossa crise, porque nós cremos que Deus vai agir. Nós não queremos trair o Senhor. Nós não queremos ter a incredulidade dentro do nosso coração. Nós cremos que Deus é o Senhor do impossível. Que Deus, Ele age, Ele vai agir em nosso favor. Que Deus toma conta da nossa história, Deus toma conta da nossa vida. E nós queremos nessa manhã entregar a nossa vida no altar do Senhor. Pai, se tem alguém que está nos escutando, que está com medo dessa situação, talvez tenha enfrentado até a tua igreja, Jesus. Pai, entra com libertação na vida dessa pessoa. E a tua palavra é muito clara, que quando nós conhecemos a verdade absoluta, que é Jesus, ela traz libertação. E quantos estão presos dentro da sua casa com medo dessa situação, até mesmo duvidando do poder de Deus. Pai, tenha misericórdia. Retire essa traição do nosso coração, que nós possamos entender que Jesus Cristo tem todo o controle da história. E no momento certo, não no meu momento, no seu momento, mas no momento dele, Ele vai agir. E nós cremos nisso, pela Tua palavra. E nós queremos ser fiéis ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Entra com libertação, retira de nós as densas trevas, que está dentro do nosso ser. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.